Em tempos de guerra, a esperança vermelha. Esse é o nome que a tendência petista Articulação de Esquerda escolheu para sua tese na disputa do 7º Congresso do PT. Esse também é o nome deste podcast. Um instrumento pensado para servir de diálogo com a militância petista, de discussão e de preparação para o nosso Congresso. Ele é feito simplesmente por meio de áudios de WhatsApp, trocados com militantes espalhados por todo o país. Eu sou o Patrick e vou estar conduzindo essa conversa junto com vocês. A nova pesquisa CNT-MDA, divulgada neste domingo, 26 de agosto, revela que o presidente Jair Bolsonaro é avaliado como ruim ou péssimo por 39% da população. Comenta a pesquisa e também nos traz informações sobre a reunião da Comissão Executiva Nacional do PT, realizada na segunda, dia 27, a companheira Natália Sena, da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ainda repercutindo o debate de Manaus, conversamos com Walter Pomar, pré-candidato a presidente nacional do PT, pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha, que comenta as afirmações feitas pela maioria do partido sobre a gestão da presidenta Gleisi Hoffmann. E por falar na Gleisi, conversamos também com o companheiro João Paulo Furtado, candidato a presidente do PT em Minas Gerais, pela chapa, em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. O João comenta a disputa estadual e a recente visita da presidenta Gleisi a Belo Horizonte. A pesquisa CNT-MDA revelou uma queda brusca da popularidade de Bolsonaro. Quase 54% da população reprova o desempenho pessoal do presidente. No entanto, a pesquisa apresenta outras questões que servem de alerta para a militância e para organizações de esquerda. Natália, como que a gente pode analisar e entender essa pesquisa que aponta para uma queda da popularidade do governo Bolsonaro? Oi, Patrick. Sobre a pesquisa de avaliação do governo Bolsonaro divulgada essa semana, primeiro que é relevante que haja uma queda na aprovação do governo e do próprio presidente, mas eu acho que pesquisa não deve ser fundamento para ilusões de que o governo estaria fraco ou se deteriorando. Eu acho que a gente tem que olhar para a pesquisa com muita cautela, não dá para a partir dela fazer conclusões de que o governo vai cair amanhã, como alguns querem acreditar. Sobre as questões mais específicas da pesquisa, primeiro que ela mostrou que saúde, educação e a questão do emprego e do acesso à renda são realmente os principais gargalos do governo, e acho que isso deve servir para nós como um sinal de que a defesa dessas áreas, defesa do emprego, defesa da saúde pública, defesa da educação pública, são motes de mobilização importantes para lutar contra o governo. Eles não fazem nada nessas áreas ou fazem algo que destrói a saúde pública, a educação pública e que não gera emprego, e a partir daí a gente deve também se mobilizar para enfrentar o governo a partir desses temas. O segundo comentário que eu queria fazer é que, por outro lado, os temas do combate à corrupção e da segurança são avaliados como temas positivos do governo. Então, eu acho que isso deve levar a uma reflexão sobre o papel da Operação Lava Jato do governo, que ainda pode ser considerada uma importante base de sustentação do bolsonarismo e também é uma ferramenta de perseguição contra a esquerda e o PT em particular. Então, acho que a gente não pode subestimar a potência e a força da Operação Lava Jato dentro desse governo e as consequências que toda essa força que a operação tem, apesar de todas as revelações da promiscuidade que reinava lá dentro, a operação continua muito forte e a gente não deve subestimar a importância dela na sustentação do governo Bolsonaro. Nessa segunda-feira, ocorreu uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PT. Eu acho que todo mundo fica bastante ansioso, para saber quais as discussões e principalmente que decisões o comando do partido tomou. Natália, você pode falar para a gente como foi essa reunião e que questões foram tratadas pela Executiva Nacional do PT?
A reunião da Executiva Nacional do PT teve 4 pontos na pauta: conjuntura, 7º Congresso, finanças e juventude. Queria registrar alguns pontos do debate de conjuntura. Primeiro, que o tema da Amazônia aparece com muita ênfase na discussão, né, o que demonstra uma linha correta que está sendo adotada por nós em defesa da soberania, em defesa da Amazônia, muitas ações concretas sendo propostas. Então, avalio que isso está acertado. Outro ponto é uma certa dificuldade nossa em avançar para uma bandeira mais radical de oposição. Explicando melhor, o fim do governo Bolsonaro aparece de forma tímida na nossa discussão. A gente não consegue ainda dar consequência mais prática à nossa avaliação de que o governo Bolsonaro é um desastre, é um projeto de destruição e por isso precisa acabar. Então, acho que tem essa dificuldade que precisa ser trabalhada melhor pelo partido. Segundo ponto, acho que tem muita fragilidade no debate sobre a campanha Lula livre e o real peso que o PT precisa dar para essa bandeira. Acho que ainda há muita expectativa de que uma frente democrática seja formada, que isso inclui setores do centro e da direita, e como esses setores não têm consenso com o Lula livre, e a gente tem essas expectativas, acaba ficando, de certa forma, frágil o nosso acúmulo na campanha Lula livre. Outra coisa que eu queria destacar é que ainda há divergência entre nós sobre o tom em que devemos tratar a Operação Lava Jato. Isso realmente eu acho impressionante, que ainda haja ponderações de que a Operação Lava Jato seria, de alguma forma, um instrumento legítimo de combate à corrupção ou algo do tipo. Depois de tudo que está sendo revelado, que a gente já sabia, mas que agora está ficando mais claro, é realmente impressionante que ainda exista esse tipo de tentativa de mediação com a Operação Lava Jato. Infelizmente, ainda existe. Valeu, Natália. Mas vem cá, uma última coisinha. Vocês falaram alguma coisa, se tratou de alguma coisa na reunião sobre o Congresso do Partido? Algum balanço, alguma novidade? O que foi tratado? Sobre o Congresso, eu queria destacar que foi informada uma grande quantidade de municípios mobilizados para a votação de 8 de setembro. São mais de 3 mil que vão votar nos 3 níveis, ou seja, vão eleger suas direções municipais e vão votar nas chapas estaduais e nacionais de delegados, e mais de 1.000 com comissões provisórias que farão só o PED municipal. Isso dá mais de 85% dos municípios brasileiros. Eu acho que é importante a gente destacar isso porque mostra o tamanho do enraizamento do PT, mostra a importância desse processo congressual e de eleições de direções para mobilizar o nosso partido, para movimentar as cidades grandes, pequenas e médias no Brasil inteiro em torno do Lula livre e em torno da defesa do PT, principalmente. Ô Walter, a Natália falou sobre o Congresso do Partido e isso nos remete a uma questão que ficou meio pendente, né, ali no debate de Manaus. O Alberto Cantalice, representante da CNB, fez uma baita de uma avaliação da gestão da presidenta Gleisi e que ela é a candidata da CNB para continuar presidindo o partido. Mas não é meio estranho esse discurso do Cantalice? Porque ele faz parte justamente de um setor que até recentemente atacava a gestão da Gleisi. Como é que funciona esse negócio, hein, Walter? Pois é, essa foi outra das marcas do discurso feito pelo Humberto Cantalice no debate em Manaus. Ele afirmou que a companheira Gleisi Hoffmann fez uma belíssima gestão e que é a candidata da CNB à presidência nacional do partido. Todos nós temos memória. A gestão da companheira Gleisi Hoffmann foi vítima de ataques brutais por parte da extrema-direita, por parte da mídia, por parte dos nossos inimigos, mas também foi vítima de ataques ferozes provenientes de dentro do próprio partido. E dentro do próprio partido, os ataques contra a gestão da companheira Gleisi Hoffmann, via de regra, provinham da CNB. O que é paradoxal, né? Porque a companheira Gleisi é da CNB, mas eram os companheiros da própria tendência dela que muitas vezes vinham a público ou em reuniões do partido ou em conversas mais reservadas fazer ataques à gestão dela. Teria sido muito bom para o PT se a companheira Gleisi Hoffmann tivesse assumido o desafio de ser candidata à reeleição, não em nome da
CNB, mas em nome de uma frente mais ampla, incluindo setores da esquerda do PT e setores da CNB, isolando aqueles que a atacaram durante todo esse período. Infelizmente, ela escolheu outro caminho. Eu não sei os termos do acordo feito entre a cúpula da CNB e a companheira Gleisi Hoffmann para que ela fosse a candidata da CNB, para que ela fosse a candidata não só dos que a defendiam, mas também candidata dos que a atacavam. Eu não sei e não vou falar sobre o que eu não sei. Mas eu posso falar o que eu prevejo a partir disso. Sendo candidata oficial da CNB, nós não devemos esperar que a companheira Gleisi Hoffmann, caso seja vitoriosa no Congresso do PT, repita no segundo mandato as características positivas que teve a sua gestão no primeiro mandato. Se vitoriosa, a companheira Gleisi Hoffmann não fará um segundo mandato à frente da presidência do PT, similar aos aspectos positivos que teve o seu primeiro mandato. É por isso que os setores do partido que discordam da avaliação e da estratégia proposta pela CNB certamente terão candidaturas à presidência nacional que vão disputar com a candidatura da companheira Gleisi Hoffmann /CNB. A articulação de esquerda já tomou sua posição a respeito e nós achamos que outros setores da esquerda petista farão o mesmo. Colocar a Gleisi para ser candidata é, de certa forma, um jeito da maioria tentar evitar que o tom das críticas seja muito elevado. Como que nós vamos lidar com essa situação? Cara, o que eu posso te garantir é que a nossa chapa, em tempos de guerra, Esperança Vermelha, e eu, pessoalmente, não faremos nenhum ataque pessoal contra ela. Nós, pelo contrário, toda vez que gente da própria tendência dela a atacava, nós saímos em defesa dela. Sempre fizemos isso, pessoalmente, publicamente, por escrito. E nesse momento em que ela é, ao mesmo tempo, presidenta do partido e candidata à reeleição, nós vamos tomar um extremo cuidado, porque qualquer ataque a ela como candidata afeta ela como presidenta. E ao PT interessa que a nossa presidenta tenha força, seja respeitada, tenha voz e apoio no partido. Por isso, o debate sobre a presidência do PT, que vai começar oficialmente em setembro, quando as candidaturas forem inscritas, da nossa parte será travado 100% no terreno da política. Ou seja, nós vamos nos focar nos métodos de condução do partido e na linha política propostas pela CNB. A companheira Gleisi Hoffmann é candidata da CNB. E nós vamos criticar a política da CNB. Nós não faremos, repito, aquilo que hoje apoiadores dela da CNB e ontem detratores dela na CNB faziam contra ela. Nós não vamos repetir esse papel e não vamos fazer isso, seja em respeito a ela, seja em respeito à instituição da presidência do partido. Essa vai ser a nossa conduta e vocês podem, que estão ouvindo aqui esse podcast do Patrick Araújo, podem prestar atenção nos nossos posicionamentos que vão seguir esta linha. Valeu, Walter. Ô, João, a gente estava aqui falando da Gleisi e ela teve esses dias aí em BH. Ela foi para o lançamento das chapas que a CNB está apoiando. Ela aproveitou, inclusive, para dizer que defende que o PT tenha candidato próprio para a Prefeitura de BH na eleição do ano que vem. E foi além, dizendo que o nome que ela defende é o do ex-governador Fernando Pimentel, aquele que defendia alianças com o centro e com a direita mineira. Você pode explicar para a gente como está a situação aí em Minas e a repercussão da fala da presidenta Gleisi? Pois então, companheiro. Primeiramente, é uma grata surpresa que a companheira Gleisi Hoffmann esteja não só convencida, como tenha se manifestado publicamente favorável, a que o PT tenha candidatura própria à Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de 2020. E eu falo isso porque, infelizmente, essa ainda não é uma pauta vencida no interior do nosso partido. Essa não é uma pauta de consenso, nem mesmo dentro da própria CNB, corrente da qual a companheira Gleisi faz parte.
Alguns setores do nosso partido, inclusive, fazem parte da gestão de Alexandre Calil desde o dia 1º de janeiro de 2017, quando o Calil tomou posse enquanto prefeito. E isso foi feito à revelia de qualquer debate interno. Isso foi feito à revelia, inclusive, do próprio posicionamento do nosso partido na capital, que oficialmente é oposição. E ainda assim, alguns companheiros assumiram pastas importantes do primeiro escalão e o fazem de forma velada. Nós sabemos também que em 2016, quando o PT tinha candidatura própria à Prefeitura de Belo Horizonte, do companheiro Reginaldo Lopes, alguns setores do nosso partido fizeram campanha para outras candidaturas desde o primeiro turno. Não foi só no segundo turno, quando nós estávamos fora, mas desde o primeiro turno fizeram campanha para outras candidaturas, inclusive para o próprio Alexandre Calil. Isso talvez decorra enquanto uma consequência daquilo que foi defendido em 2008 e daquilo que foi feito em 2008, quando o PT editou aquela aliança maldita com ninguém menos que Aécio Neves para eleger Márcio Lacerda. E comportamento esse que foi repetido em 2012 e só não foi efetivado porque o próprio Márcio Lacerda deu um pé na bunda do PT, falando de forma nítida, para que todos entendam o que ocorreu em 2012, porque até os 45 do segundo tempo, o PT estaria na chapa com Márcio Lacerda. Já na prorrogação, Márcio Lacerda falou que não queria mais o nosso partido na chapa e que não aceitaria as condições que foram colocadas pelo partido para compor aquela coligação. E nós precisamos dizer em alto e bom som que o principal responsável pela lambança que foi feita em 2008 e que quase foi repetida em 2012 é ninguém menos que o próprio Fernando Pimentel. Pimentel estava na Prefeitura de Belo Horizonte em 2008 com altíssimas taxas de aprovação, tinha total condição de fazer um nome petista para dar prosseguimento ao legado dos nossos governos democráticos e populares na cidade, que foram iniciadas com Patrus Ananias e Célio de Castro, e preferiu fazer aliança com a direita em prol de um projeto diferente do nosso e que hoje, acredito eu, que nenhum militante petista tenha dúvida do tão antidemocrático e do tão antipopular que foi o governo Márcio Lacerda. Resultado direto dos nossos erros de 2008, porque quem elegeu Márcio Lacerda principalmente foi o PT. Então, nós temos que entender em qual situação que o nome de Pimentel reaparece agora como possível representante do PT para nos representar na disputa de rumos da cidade em Belo Horizonte. Companheiro, você está como candidato a presidente do PT de Minas Gerais. Você podia nos falar sobre a disputa aí no estado, que possui um histórico de fraudes, com 3 CNBs? Quais as principais pautas que apresentamos para a militância petista mineira? Nós temos muito o que conversar aqui no PT de Minas Gerais, principalmente depois da derrota que nós sofremos no último ano, que não é só uma derrota eleitoral, é uma derrota estratégica. Nós não temos ilusões de que parte grande do que nós vivenciamos aqui e da conjuntura difícil que nós vivenciamos aqui é consequência da própria conjuntura nacional. Nós não vivemos uma situação à parte. A situação de Minas Gerais é consequência também daquilo que nós estamos enfrentando nacionalmente e também no cenário mundial. No entanto, nós temos especificidades que precisam ser debatidas aqui no Estado. Nós precisamos entender, por exemplo, o que representou os nossos 4 anos de governo, a forma como nós ganhamos o governo estadual e a forma como nós governamos. E a forma também como nós nos comportamos em relação àquilo que estava acontecendo. Por exemplo, qual foi a nossa atitude quando nós sofremos o golpe que depôs a companheira Dilma da presidência da República. É extremamente lamentável e preocupante, por exemplo, que nós até hoje não tenhamos tido nenhum tipo de balanço do que foram os 4 anos de governo Pimentel aqui no estado. Nós não conseguimos nos reunir
e dialogar internamente no PT para tentar compreender onde nós acertamos e onde nós erramos, o que nós poderíamos ter feito de diferente nesses 4 anos de governo. Isso, na minha opinião, não é nem falta de vontade política, é a forma como a atual direção foi eleita. Nós tivemos o 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores em 2017, quando as direções municipais, estaduais e nacional do PT foram eleitas. E aqui em Minas, nós constatamos, infelizmente, que pelo menos a metade do processo foi fraudado. E eu falo isso com toda clareza, falo isso com total convicção, porque nós apresentamos provas da fraude, apresentamos provas daquilo que foi feito aqui no Estado, do atentado contra a nossa democracia interna que foi feito aqui no Estado, e isso foi simplesmente ignorado pelas nossas instâncias partidárias. E o que resultou disso foi em direções fantasmas, porque quando fantasma vota, quando fantasma debate em processo interno, o que gera são direções fantasmas. Isso é uma consequência prática, né? Valeu, companheirada. Esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês já sabem, mas não custa repetir, ele está disponível em todas as plataformas de áudio, Google Podcast, Spotify, Rádio Public, no YouTube e também por meio de áudios de WhatsApp. A eleição está chegando, vamos nos mobilizar, afastando todos os fantasmas. Saudações petistas, Lula livre.